Veterinário. Boa noite, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos, as pessoas, todo mundo aqui no presencial, pessoal que está nos acompanhando através das nossas redes de comunicação. É sempre um prazer muito grande recebê-los, pessoal que está aí, né, na telinha, aqui dentro da nossa casa, no nosso lar, dessa família aqui do FEIA. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é dia de Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falso profeta, é isso? Isso, haverá falsos cristos e falsos profetas. Acertei, haverá falsos cristos e falsos profetas. Você não fala desse tema, não? Já, eu acho que há 2 anos atrás. Tá vendo? A gente vai ver se agora, 2 anos depois, tá ok, né? O intuito é esse, vamos ver o que aprendeu em 2 anos. Não, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Recados. Oficina essa semana, oficina das crianças no sábado, das 10 às 11h30, sejam todos também bem-vindos. E explicar mais uma vez, que eu percebi que muitas vezes as pessoas chegam e não entendem muito bem sobre os tratamentos espirituais, sobre o funcionamento da casa, tem muita gente acompanhando através das redes de comunicação, perguntando. Na quarta-feira, nós temos a palestra, às 8 horas, seguida do passe magnético, dos fluidos magnéticos, após a palestra, a partir das 9 da noite. Tratamentos espirituais com inscrição prévia. Então, qualquer coisa, falar com o Zander, não, falar comigo. E na segunda-feira, a gente tem o estudo do livro, às 19 horas, seguido da irradiação às 8 horas, todos esses horários, horário de Genebra, aqui na Suíça. Temos também, com inscrição prévia, acolhimento fraterno, visita ao lar e também as oficinas. As oficinas, por enquanto, estão sem data de abertura de novas inscrições. Mas vai pagar um lugar, né? Vai pagar um lugar. Tchau, Silvana. É hora de dar tchau. Mas fique... Teletubbies. Brincadeira, gente. Mas nós estamos à disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento, chamem no direct aqui que vai aparecer para vocês. Depois... Ai, gente, é isso. A Catarina vai fazer a oração inicial, é isso? Pode ser. A Catarina vai fazer a oração inicial e depois a Débora vai trazer as reflexões do Evangelho dessa noite. Nossa. Capítulo... Qual é o capítulo? 21. Haverá falsos profetas e falsos cristos. E é isso. Obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de podermos tirar os véus dos nossos olhos e de aprendermos a reconhecer, Senhor, os falsos cristos, os falsos profetas em nossas vidas e quando muitas vezes somos também nós um deles. Abençoa, meu Pai, a Débora, para que ela possa nos trazer, influenciada por Ti, a Tua palavra da melhor maneira possível. Que possamos abrir os nossos corações, não apenas os nossos ouvidos, para essas palavras, para que elas entrem em nossa alma e nos auxiliem em nossa transformação. Que assim seja, graças a Deus. Estou dando cuco aqui para o pessoal que está... Então, vamos começar a palestra de hoje, o estudo de hoje. Espero que vocês todos compreendam. Se quiserem falar, eu sou daquelas que podem falar, não me deixa sozinha. Qualquer coisa a Simone responde. Eu vou
quiser mandar pergunta, gente, pode mandar, né, nas nossas redes de comunicação e eu vou estar acompanhando, fazer assistente de palco. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uvas de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do tesouro do seu coração, porque da boca fala o que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Então, o que Jesus quis falar com isso, né? Lucas, nessa parábola, é uma parábola, né? Uhum. É que muitas pessoas, a gente vai sempre reconhecer o outro pelo bem que ele faz, pelo que tem no coração, pelos bons frutos que vão colher a cada dia que passa, né? E com isso, Cristo quis deixar certos que muitos viriam falar no nome dele, que muitos viriam falar que é o próprio Cristo que estava falando por ele, e que muitos desses eram falsos, que nós temos que ter a convicção, não, como que diz, a certeza de que a gente tem que decifrar quem são realmente as pessoas que estão sendo trabalhadas, que veio realmente para falar a palavra de Cristo, e quem não são, os charlatões, vamos dizer assim. A missão dos profetas. A missão dos profetas são de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Muitos, quando fala profetas, acham, a maioria, né, acham que é só pessoas que veem as coisas do futuro, que profetizou e concretizou, que aconteceu muitos anos atrás, antes de Cristo. E por que Deus usou alguns profetas para mostrar o futuro? Que é para ter certeza que eles vieram com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, desculpa. E que eles vieram anteceder Cristo para a chegada dele, para profetizar tudo que Deus queria em seu nome. E na Bíblia tem 48 profetas. Desses 48, os destaques são dos 4 maiores, que são Isaías, Jeremias, que é conhecido por o profeta Lamentação ou Chorão. Vão se identificando aí agora. Jeremias! Hein, Stefania? Não aumentou. É não, o peraí, deixa eu o Ezequiel e o Daniel. Que era chorão também? Não, era só o Jeremias, que era o chorão. São chamados os maiores, não porque sejam os mais importantes, mas porque os livros são os mais extensos. Uhum. Na nossa geração também vimos alguns profetas, como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e um muito conhecido por nós brasileiros, que é Chico Xavier. E desses profetas dessa geração que nós pegamos, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, eles vieram realmente mostrar o amor de Deus por nós. Mesmo que Gandhi não era cristão, ele reconheceu Cristo como o Filho de Deus, que veio para nós como caminho. E com isso, a gente, Chico Xavier, tudo que ele fez, em toda a sua vida, sua obra,
Ele realmente dedicava não só um período, era 24 horas do seu dia mesmo para mostrar a palavra de Deus, para mostrar a palavra de Cristo. E ele realmente, assim, para nós espíritas brasileiros, é um mentor que veio realmente mostrar o espiritismo, a palavra de Deus, a palavra de Cristo e seguir o caminho de Cristo no espiritismo para compreendermos mais o que passa. Né? Teve um grande também, né? Allan Kardec. Eu também pensei, Allan Né? Kardec foi um grande, foi o nosso Codificador da codificador doutrina, da né? doutrina. E Deus usou muito ele. Ele antes, né, ele era muito cético, como vamos dizer, não acreditava muito, né, em tudo que se passava sobre ele. E ele foi o... Era um pouco aquele São Tomé da época, né? Preciso Isso. ver para crer. Isso, né? isso. Muitos ainda utilizam isso, né? Ver para crer. Pródigos e falsos, prodígios e dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, o prodígio e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, e isso lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio, se, pois, segundo o sentido que se dá aos próprios eleitos, sejam por eles enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam nada, de uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para as palavras. O olho do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso a causa do uma vez conhecida. Reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se ampla o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploram em proveito de sua ambição, de seu interesse, de sua dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder substancialmente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Então, aí os falsos cristos e os falsos profetas, a difusão dos conhecimentos lhe aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passam por prodígios não é, pois, um sinal de uma missão divina, uma vez que se resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou faculdades orgânicas especiais que um indigno possa
possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios, exclusivamente morais. Então, deixa eu ver aqui. Nessa passagem aqui a gente pode ver que realmente muitos dos falsos vão fazer coisas sobrenaturais. Na década de... Vou começar a falar as idades aqui do povo, né? Na década de 90. Na década de 90, no Brasil, por exemplo, eu lembro que eu era criança pequena lá em Barbacena. Tinha nem nascido. Nós vimos muitos na TV brasileira pessoas se passando, falando que, mostrando Cristo chorando sangue. Que era outra coisa lá de pessoas que curavam, mas depois acabaram descobrindo que eram charlatães, que realmente não faziam isso, que os cientistas foram estudar, outras pessoas, os médiums, né, mais, como vamos dizer, mais extensivos, foram olhar, ostensivos, desculpa, foram verificar se tinha alguma coisa de espiritual lá e viram que não, que eram pessoas que esperavam os outros dormir, iam fazer outras coisas e faziam que a estátua de Cristo estava chorando, ou uma pessoa estava lacrimejando sangue. Então, assim, viram que não era nada disso. Não, você vai continuar falando dessa passagem? Não. Então, vou falar. Eu acho muito interessante isso sobre os frutos, né? Porque isso até hoje, né, nos dias atuais, às vezes a gente fala, né, da nossa vida, de tudo, mas a minha vida, então, né, minha família não apoia, as pessoas não me apoiam. A gente precisa mostrar resultado. A gente precisa mostrar frutos. Não é falar que a gente vai fazer, não é ficar, né, como é que fala assim, doutrinando as pessoas. A gente precisa, através da nossa própria vida, trazer essas transformações. E não também como eu vou passar um recibo para as pessoas que eu mudei. Não, essa mudança ela acontece tão interna que os frutos eles vêm como resultado e eles florescem sem esforço algum. Porque eu não estou em busca do resultado, eu estou em busca de semear, de cultivar, de fazer crescer e de trazer esses frutos. Mas, né, a gente às vezes, aí eu trouxe nessa passagem, né, a necessidade às vezes de um poder, às vezes, e isso vamos trazer, né, para a doutrina espírita, às vezes a gente tem muito isso, de achar que é melhor por causa da mediunidade, de achar que eu vou ter um poder maior se eu falar que eu estou vendo coisas sem ver, se falar que eu estou o tempo todo sentindo coisas que eu não estou sentindo, ou então a gente levar tudo para um lado muito místico, e quando na verdade não é bem assim. Quanto maior o controle que a gente tem emocional, maior o nosso controle, até mesmo, não vou falar controle, maior é a nossa consciência sobre o nosso despertar moral, aqui ainda falou moral, maior é o fruto que a gente vai dar em todas as áreas da nossa vida. Então isso é muito interessante, porque às vezes até pra gente mesmo, né? A gente é assim, eu preciso de uma coisa mais forte do que isso. Eu preciso de algo que seja mais, né? A gente é assim, eu vou procurar o melhor curandeiro. Mas eu já falei isso com vocês uma vez, eu achei muito interessante que uma pessoa, né? Falou assim, comecei a fazer não sei o que, e aí não mudou nada. E eu falei, mas depois que você começou a fazer isso, o que você mudou? Nada. Eu falei, fica difícil, né? Então, às vezes a gente tem existe, né, essa necessidade, essa vontade de ter um poder, de, às vezes, chamar a atenção através dos milagres, de algo que eu posso fazer de sobrenatural. E existe aquelas pessoas também que ainda estão dependentes disso. Né? Eu preciso de, não é por causa, ali não deu certo, mas eu tenho que procurar ainda uma coisa maior,
porque aquele lá que vai resolver minha vida, ou aquele lá que vai fazer minha vida. E na verdade, o grande chamado sempre é a nossa transformação moral. Todas as ferramentas, igual eu falo assim, que a doutrina veio, né, trazer para a gente essa certeza da reencarnação, né? Vamos falar o que difere a doutrina espírita de outras, né, religiões, porque a grande maioria acredita também que não morreu, acabou. Mas a reencarnação, né, é bem peculiar da doutrina espírita. Mas se eu entendo tudo isso, e o que eu faço com isso? Então, às vezes a gente quer saber muito, né, das coisas espirituais e está muito certo, mas lado a lado eu preciso desenvolver algo que vai me levar do ponto A para o ponto B. Porque senão eu vou estar sempre procurando o sobrenatural, procurando algo que faça uma transformação na minha vida, e eu vou estar sempre rodando em círculo e vou voltar para o mesmo ponto. Eu vou voltar para o mesmo ponto. E isso acontece muito. Isso acontece muito, até mesmo, igual eu falo assim, às vezes, né, da gente buscar algo assim, não, eu preciso de algo mais ainda sobrenatural. E às vezes o mais sobrenatural é a gente transformar a nossa vida, né? Ter esses resultados nas transformações, e não são transformações grandiosas, mas são as pequenas transformações que a gente já consegue fazer a cada dia, né? Eu tenho certeza que um Gandhi, uma Maria Teresa de Calcutá, um Allan Kardec não estava pensando no sobrenatural, estava pensando em quantas transformações internas e que floresceriam externamente aconteceriam, mais do que o poder, o glamour, eu vou ser reconhecido. Então, às vezes esse reconhecimento que a gente tanto busca e precisa e sente que quer, ele vem como resultado, mas não deveria nunca ser a nossa primeira intenção. Deveria ser o trabalho de semear, a perseverança, e esse resultado do reconhecimento vem com os resultados, com os frutos que eu apresento. Eu posso? Sim. É sobre a primeira coisa que você falou, que eu fiquei numa dúvida. Você falou dos antigos profetas, né? Citou uns nomes aí, uns exemplos, e uns da nossa época, como Chico Xavier, Gandhi, essas coisas. Eu queria saber se a gente, traduzindo para a nossa época, a gente pode chamar um profeta de missionário. Se é a mesma coisa. O que eu entendi no Evangelho é que antigamente Deus colocou, veio, né, os profetas que profetizavam o futuro. E hoje não, o verdadeiro profeta, na verdade, assim, no meu pensamento, é o que veio para mostrar a palavra de Cristo. O que veio para mostrar o caminho para seguir. O verdadeiro profeta de hoje é o que vivencia Isso. a palavra de Cristo. Isso. Mais do que mostrar. Isso. É o que coloca em prática o que ele fala, né? Que é caridade, humildade. Então, esse é o verdadeiro profeta hoje em dia. Mais alguém? Não acreditei em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, por quanto vários falsos profetas se ergam no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar créditos aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns enxergaram em dizer, vem ao contrário, lhes dar o último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres e nem prodígios. Por enquanto, declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que com suas primogênitas da ciência,
não são menos leis naturais. Em dado a explicação de certa ordem do fenômeno incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esse fenômeno em seu proveito e se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelo efeito morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados dos desenvolvimentos da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que os preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em conhecê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Nós que trabalhamos na Casa Espíritas, a gente vê muito na mesa mediúnica, né, muitos espíritos que vêm se passando por, não vou dizer um espírito de luz ou algo assim, mas de um bom espírito que não veio que sempre foi santo, que não entende o porquê que aconteceu, mas a gente tem que estudar a maneira que eles falam, conhecer a energia, né, que querendo ou não eles transmitem para nós conhecermos que realmente eles não é aquilo que eles estavam falando. Eles passam muito querendo enganar a gente, né? E aí tem umas pessoas aqui que veem mais do que os outros, então conhecem bem muito bem, né, Josi? Josi, Nadir, Simone, tudo com o olhinho biônico ali e sabe que realmente não era aquilo que ele estava passando, né? E muitos utilizam nomes não vou dizer grandes, mas de conhecidos espíritos, né, que já passaram por aqui, para extorquir dinheiro, para falar que é tipo aqueles, traga o seu nome dentro de 7 dias e faz isso, amarração. Eles usam o nome de certos espíritos para fazer isso, mas na verdade eles não são eles não trabalham com isso. Né? Teve uma novela muito boa, né, que falava disso, que era O Profeta, que foi uma novela da 6 no Brasil, que trazia exatamente uma mediunidade mal utilizada, né, para fins pessoais. O que aconteceu com o Profeta, né, dessa novela. E aí foi, assim, contando bem resumidamente, ele tinha dons, né, dons espirituais da mediunidade, que ele veio, né, com aquilo para ser trabalhado. E aí ele acaba deixando se envolver muito pela fama, começou a receber dinheiro, começou a cobrar, começou a fazer, né, várias coisas com a mediunidade dele. E no fim, né, não da história, mas num determinado momento da novela, nem os espíritos mais estavam ali com ele. E ele já estava assim, falava assim, nossa, e no começo tinha, né, uma espiritualidade ali acompanhando os trabalhos, porque era da responsabilidade dele, da missão dele, né, daquilo que ele veio fazer nessa encarnação. E aí foi indo, ele já não tinha mais, os espíritos não estavam mais com ele. E aí ele já começou a falar as coisas da cabeça dele. E aí, só que foi indo, né, foi fundo. Chegou uma hora que ele não conseguia mais, né, nem enganar as pessoas e ficava querendo que os espíritos voltassem a comunicar com ele e tudo. E depois ele fez esse caminho do filho pródigo, né, de voltar a entender exatamente onde foi que ele se perdeu dentro da mediunidade, né. Às vezes a gente fala, né, a Débora falando aqui de olhinho biônico,
maior é o nosso olhinho biônico, maior é a nossa responsabilidade. Para que a gente não se perca também, né? Porque às vezes, igual eu falo assim, o poder anda lado a lado com a humildade. Porque é muito fácil a gente se perder. É igual eu falo assim, é igual um funil. A porta é larga, mas depois o negócio fica estreito, né? Aconteceu o caso também mais recente, aquele João de Deus, que ele estava usando sobre a mediunidade dele e, infelizmente, muitos de nós acreditamos e ele acabou deixando ir com a fama que ele teve, e, infelizmente, né? Mas o João de Deus, ele tem uma verdadeira mediunidade de cura. Sim, isso ninguém não, vai ninguém poder pode falar. negar, né? Isso. O que ele fez, o que ele operou como cura, ele realmente operou. Sim. Mas que tinha espíritos que trabalhavam com ele, né? Sim. É um Foi ele que belo- operou. Mas depois é que ele começou a tirar Então, é isso que eu falo, proveito que ele desse tirou negócio. Eu não, como diz, eu não vou discutir, né, a questão do proveito ou não, mas é um exemplo para mim que fica muito claro sobre quando a gente não anda lado a lado com a moral, como é que uma hora o caminho faz assim. Descamba. Então, se eu fico só com aquele prestígio pessoal, com aquilo, né, o doutor da razão, eu que, né, a gente se perde. E a gente se perde mesmo. A gente se perde tantas vezes em pequenas coisas que eu sempre falo isso, né, para as pessoas mais chegadas. Na hora que eu tiver ainda, vocês me puxem de volta, porque às vezes, igual eu falo assim, pra gente ir é muito fácil. E pra gente voltar, às vezes o caminho é mais... É porque fala assim, mas por quê? Quer dizer que vai ser ruim? Quer dizer que às vezes a gente conseguir voltar pro caminho, né? Não vou falar do bem, mas o caminho que a gente estava trilhando, requer muita humildade. E às vezes não é nem o caminho em si que é difícil voltar. É eu conseguir com o meu ego, com as minhas questões pessoais, falar assim, não, né? Eu preciso voltar aqui minha rota e voltar por esse caminho que eu estava trilhando, né? Não tem como trilhar o caminho junto sem isso que você falou, né? É. Sem a moral. Se você se desvirtua de um, por ser monstro, é muito triste, porque como ele está agora, assim, né? Mesmo, não tô falando nem espiritualmente não, mas fisicamente, né? As debilitações que vêm decorrendo de um monte de coisa, né? Os abusos de um monte de coisa. O Livre-arbítrio. Isso, livre-arbítrio. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não nos homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que já passaram na terra, e é no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julga-se os espíritos pela qualidade das obras, como uma árvore pela qualidade dos frutos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. O que deveis julgar são as obras que deveis examinar, se aquela que se diz revestido do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhanças missão. Quer dizer que se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, como a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. Se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. E quais as características dos verdadeiros profetas? Pergunta? Não, é Não. uma pergunta que vai ter resposta. É uma pergunta, mas se alguém quiser pode responder. Só não vale a Simone, que é que Só não vai da Simone, mas... Não, ficou assim, quais são? Uma consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem
aquilo que foram chamados pela força do gênio. Agora, gente, até eu não tô conseguindo ler minha própria letra. Você psicografou isso aí? Eu acho que sim. Secunalados pela força do oculta que os inspira e os dirige com os desconhecidos, mas os propósitos premeditados. Nenhuma palavra. Premeditado, nenhuma palavra. Esse aqui, meu pensamento bugou aqui, viu? Porque, gente, é o problema da pessoa pensar rápido demais para escrever e depois acaba achando que escreveu e não escreveu, desculpa. Ficou escrito na nuvem. Ficou escrito nas nuvens. O verdadeiro profetas se revelam por seus atos. São adivinhados enquanto os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. Isso a gente vê muito, né? Fala, eu fui enviado de Deus. Hoje em dia todo mundo é, né? Deus está falando através de mim. Muitas pessoas, muitos usam isso. O primeiro, o que é realmente o verdadeiro profeta, ele é humilde e modesto. Já o segundo, ele é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto com todos. Mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Desses falsos, né, que a gente utiliza, é que para ele ser reconhecido na cabeça dele, ele tem que falar alto porque ele tem medo de não ser reconhecido como o enviado de Deus. E que realmente que ele sabe a verdade, que ele realmente não é o enviado de Deus, só está usando o nome de Deus para um ganho próprio. Um ganho de dinheiro, ganho de qualquer outra coisa, fama, Status, poder, né? Poder, que hoje em dia, infelizmente, muitas usam achando que é o certo. Tem gente que usa, como diz o nome o nome de Deus. Tem gente que usa, eu sou amigo do blogueirinho, né? Hoje em dia tem vários missionários. O que mais existe é missionários. Pois é. Que tempos estamos vivendo. Que tempos são tempos estranhos esses, né? Pois é. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como nestes, se elabora uma transformação da humildade. Porque então, uma multidão de ambiciosos e de integrantes que se coloca como reformadores, como Messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis sem dúvidas, como se podem reconhecer eis os seus sinais? Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabem capaz de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, mas fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente são precisos homens superiores em inteligências e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados,
tendo cumprido suas provas em outras provas em outras existências, que se encarnam como esse objetivo, porque não são superiores ao meio no qual devem agir. Suas ações será nula. Então, eu ia dizer essa coisa, eu não fiz mais assim. Por isso, conclui que o verdadeiro... Por isso, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizada de suas obras. Tirai ainda essa consequência. Ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribuiu ou do pensamento sobre o nome do qual ele se abriga. Não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é a maioridade dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige, como seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Era essa aqui, ó. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. Esse aqui eu já tinha falado, desculpa. O primeiro é humilde, esse aqui já, desculpa, gente, já tinha falado essa parte aqui. Era essa parte aqui que eu tinha que vir. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Eles estão também em seu maior número de espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeia a desunião e a retardam as obras de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absolutos que fazem os médicos aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem enganar para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulos de nomes que os homens são pronunciados, senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos que os compelem a isolarem um dos outros e a se verem como os maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-lo, porque em agindo assim, seus próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser cegos, pois são homens que deixam prender em armadilhas tão grosseiras. É interessante que em algumas ou em vários romances, né, obras aqui da biblioteca traz muito isso às vezes, como quem estava falando de antagonismos e de semear discórdia em grupos e de criar cisões, né? Isso acontece muito exatamente quando a gente vai distanciando daquela humildade mesmo, né? E a gente começa assim, não, mas é porque eu sou diferenciado, porque eu, na verdade, aí a gente começa, né? É engraçado que esses dias eu estava vendo algo, né, sobre esses estudos malucos que a gente vai fazendo. E aí tava falando exatamente assim, a gente está falando aqui da erraticidade e tudo, mas de como que a gente às vezes vai disseminando uma coisa para enfraquecer, né, algo. E é interessante que aqui, né,
a gente, tipo assim, aqui encarnado, a gente, né, cria panelinha, cria, né, histórias, né? E aí a gente vai fazendo isso. Mas na erraticidade, e isso tem um livro, Transição Planetária, traz muito isso, é o lado oculto da transição planetária. Depois eu vou lembrar os outros que trazem essas questões. É tão interessante que os espíritos, eles trazem exatamente assim, vamos insuflar o ego do médium, vamos começar a colocar ele como o superpoderoso, o sobrenatural. Não, isso aqui está muito pequeno para você, você precisa de algo maior. Não, você está em outro nível. E aí é assim, exatamente. Então assim, eles vão trazer pra gente, esse livro, é muito maravilhoso esse livro. Muito bom. Eu gosto. Ele é da Maria Modesto Cravo. Temos para ler. Não errei, ufa. Pensei que era da irmã, é da Maria Modesto Cravo. E é assim, é interessante porque vou falar um romance, mas é algo que é um livro que é muito envolvente com as histórias que acontecem no centro espírita, né? Então, e nessas histórias a gente se reconhece muito bem. Porque a gente, né, os livros da Maria Modesta, eles têm esse enlace com a gente, assim, né? Da gente, parece assim, nossa, ela está falando de mim ali naquele parágrafo. Então, traz muito isso. Quando a gente começa a fazer, né, essa carreira solo, às vezes, esse grupo ninguém me entende, estou muito superior do que todo mundo. Não, eu acho só eu sei. Não, você viu que ela... E aí é engraçado que no livro traz até assim, né? Você viu o que fulano falou depois da mediúnica? Que absurdo! E aí vai, nossa, que lindo! Que teve a obsediação do centro espírita, como é que chama? Que Aconteceu na casa espírita. Na casa espírita. Isso. Então tem várias coisas assim, e a gente vira marionete na mão da espiritualidade, desses espíritos, né? E é muito interessante, porque eles trazem isso, não precisa de muita coisa. É só a gente, né, jogar ali uma coisa assim, não, você é muito maior do que isso. Aí pronto, aí você já chega aqui, né, assim, papão, eu sou maior que isso. Isso aqui não é igual o Simba, um dia eu vou mandar nisso tudo. Aí precisa, né, passar lá com Timão e Pumba para baixar um pouco, né, começar a comer minhoca para sossegar um pouco. Mas é um pouco assim. Então, desconfie às vezes quando a gente está se sentindo muito superior, muito eu sou. E às vezes aí a gente encara também aquela personificação, né? Não, eu sou tão bonzinho, não, sou tão humilde. Mas dentro, é igual eu falo assim, é os frutos que a gente produz. Contra aquilo, contra resultado, né? Contra os fatos, os resultados, não há argumento. Então é simples assim. Quanto mais eu tento justificar, porque o fruto está podre, eu quero vender ele assim mesmo. Não, sabe o que é? Não, tem essa minhoca aqui, está tudo podre, mas leva assim mesmo, né? Se o fruto está bom, eu não preciso falar muito. O fruto já responde por si só. E aí tem a parte do Jeremias e os falsos profetas, que já estamos acabando. Agora, aponta pra ela também, que adora. Você devia ter mostrado o conta, Aponta porque pra ela ela. falou sozinha. Né? Ah, a Zanda tá ali. Põe aí, já na tela do celular, assim, ó. Eu não tô nem vendo. Tá vendo a pressão que a gente sofre? Ela é inteligente, ela já olhou logo para procurar ver. Ela fez, deixa eu ver meus colegas aqui. Eis que disse o Senhor dos exércitos: não escutai as palavras dos profetas que vão profetizar e que vão vos enganar. Eles divulgam as visões dos seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz, e todos aqueles que caminham na corrupção dos seus corações. Não vos atingirá o mal, mas quem dentre eles assumiu o conselho de Deus, quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam... eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam em sua cabeça. Eu ouvia o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei.
Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz, qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis, vós mesmos, é que sois o fardo. Eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Isso está em Jeremias, capítulo 23, versículo do 16 ao 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. E por finalizar, fiquem com as palavras do profeta, né? Do apóstolo Paulo, apóstolo João, que disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais os espíritos que são de Deus. Porque os entre os invisíveis há também os que comparecem no logro. Comprazem. Obrigada. Comprazem no logro quando encontram a ocasião. Esses enganados são bem entendidos. Os médios que não tomam bastante precaução. Aí está sem contradita, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos os falsos profetas. Foi do Luz, Espírito Protetor, Carlos, 1861. O mais importante, né? Que a gente não se torne os falsos profetas. Eu abri aqui o livro assim, do nada, que não existe. E aí, porque a gente falou, né, dessas questões, como que a gente consegue, né, infiltrar e acabar com todo um trabalho e fazer coisas, né? Temos esses falsos profetas, né? E aqui a Maria Modesto Cravo traz algo que está falando mais ou menos isso. E aqui eu vou falar assim, né? Como que às vezes isso é disseminado, como que isso é trazido, né? Os líderes parceiros atentos aos comportamentos da era da regeneração são qualificados por alguns traços morais que se afinam com as propostas de Jesus na edificação de ambientes mais saudáveis e educativos. Então, como que eles são reconhecidas, essas pessoas, né? E a gente pode ir falando assim, vou ver se eu me encaixo, ou se eu estou sendo um falso profeta também. Sabem destacar os aspectos luminosos de todos, incentivam sempre os esforços alheios, por menores que sejam, empenham-se em desenvolver a capacidade de perdão, assumem seus erros ou equívocos sem melindres, falam de ideias e não de pessoas, adoram compartilhar informações, cultivam a conduta da alegria, amam aprender, acolhem com naturalidade as mudanças, são apaixonados pela atitude de servir, sentem-se como colaboradores em seus grupos e não a pessoa mais importante. Então, né, para que a gente traga para a gente também, né, como seria isso, né? Porque igual eu falo assim, às vezes a gente fala assim, não, estou nem profetizando nada, mas está disseminando discórdia, né? Nem estou profetizando nada, mas se sente a pessoa mais importante, né? Nem estou profetizando nada, mas acha que, né, e aqui é interessante porque fala assim, adoram compartilhar informações. E às vezes até isso, né? A gente fala assim, não, é porque isso aqui é uma coisa importante só para mim, então a gente guarda, retém, né? E fica ali naquele movimento de achar-se superior. Então,
é muito interessante isso quando a gente traz para as nossas atitudes corriqueiras, nossas atitudes rotineiras, né? Porque muitas vezes é fácil a gente ver algo grande, né? Grande, falso nos outros, mas a gente tem dificuldade de reconhecer o tanto que isso ainda está em mim, né? Então, é isso, gente. Devolver o livro aqui para a biblioteca. Tem ele também para emprestar, se eu não me engano, porque foi o meu que eu deixei aí. Então, se a Catarina tiver levado para casa, ele deve olhar aí. Considerações finais? Vai, você tem 2 minutos, né, Zandra? Não, é somente mesmo que bato na tecla, né, pra gente... Ai, me perdi, perdão. Pra gente compreender mais e verificar as atitudes e não o que sai da boca, mas sim as atitudes que realmente o verdadeiro profeta traz. O verdadeiro fruto. O Né? verdadeiro fruto, como que ele é. É engraçado que às vezes as pessoas que não estão convencidas daquilo que elas estão falando, nem elas estão convencidas, né? E aí ela não passa a energia não... É tão mentiroso, acredita na própria mentira que cria. Exatamente. Exatamente. E esse negócio de falar alto é interessante que fala no Evangelho, né? E já viu quando às vezes as pessoas vão falando, parece, vai gritando, vai falando, e você fala, nossa senhora, não, toma aqui, eu vou pagar para ficar tranquilo, toma aqui. Parece que você entra em transe, assim, toma. Aí você vai, né? Então, às vezes, existem técnicas, né, para perturbar as pessoas. Mas não vou abrir detalhes, mas já passei por algumas. Mas a gente sai assim e fala assim, gente, mas como é que eu deixei até minhas calças lá e nem percebi? Aqui não, a pessoa é um fenômeno, é sobrenatural mesmo. Saí sem a meia, nem tiraram meu sapato, foi sobrenatural. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Débora, pelo estudo da noite, pelas reflexões do Evangelho. Eu gostaria de pedir a Aninha para fazer a oração final. Se você não pediu ainda ninguém, eu vou pedir. Eu estou pedona. E obrigado por todos, sempre. E um beijo e até a próxima vez, se Deus quiser. Amado Mestre, obrigado por mais essa palestra. Obrigado, Débora e Simone, por esse estudo, que tanto nos alerta nesses momentos de transição e onde temos falsos profetas em muitos lugares. Que todos possam levar para casa todos esses aprendizados e levar essa energia que está aqui também. Muito boa. Que assim seja. Que assim seja. Assim, ter tirado, né?